Olá, pessoal! No vídeo de hoje nós vamos dar início ao último tópico dessa sequência de vídeos que nós estamos fazendo sobre análise funcional. Aqui a gente não vai falar mais tanto sobre análise funcional propriamente dita. A gente vai falar sobre o teorema do ponto fixo de Banach, que a gente usou já dentro da demonstração do teorema de Stampacchia, certo? Aqui a gente vai falar sobre a demonstração desse teorema e nos próximos vídeos a gente vai dar mais algumas aplicações dele, que vão ser o teorema de existência e unicidade para as equações diferenciais ordinárias e o teorema da função inversa também, tá? Então, para a gente começar, a gente tem que estar aqui, ó, no seguinte contexto, né? O que é que o teorema do ponto fixo de Banach fala? Ele fala sobre contrações, certo? Sobre a existência e unicidade de um ponto fixo no contexto dos espaços métricos completos. Então, a gente já sabe que um espaço métrico é um espaço que carrega consigo a, alguma métrica, né? A gente já falou sobre isso, é uma noção de distância aí nesse espaço. E o fato de ser um espaço métrico que, que seja completo quer dizer que toda sequência de Cauchy nesse espaço é uma sequência convergente, certo? Por exemplo, os reais com a métrica do valor absoluto, eles são um espaço métrico completo, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que falar aqui, ó, das seguintes definições que a gente não ainda mencionou tanto assim. Pronto. A primeira definição ela é a seguinte. Então, uma aplicação certo, f de um conjunto certo nele mesmo é uma contração ou contração é, 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 restrita, certo? Mas eu vou chamar simplesmente por contração, se existe um k no intervalo entre 0 e 1, tal que, tá? Aqui, claro, eu estou em um espaço métrico, tá? O x aqui tem que ser um espaço métrico, como eu tinha falado, eu estou no contexto de espaços métricos. Então, eu tenho que ter que a distância de f de x até f de y seja menor ou igual a k vezes a distância entre o x e o y, certo? Para todos x e y em x, né? Só deixando aqui claro, tá? É que o x tem que ser um espaço métrico, tá? O x tem que ser um espaço métrico. Então, pronto. O que é uma observação aí que é bastante importante? É que toda função que seja alguma contração, ela tem que ser, certo, uma função que seja uniformemente contínua. Beleza? Então, se f é contração, então f é, de fato, uniformemente contínua. Como que a gente vê isso? Bem, é simples. É certo, dado epsilon maior que zero, seja delta igual a epsilon dividido por k. Certo? Epsilon sobre k, onde k é esse daqui, tá certo? Então, pronto. Então, se a distância de x a y for menor que delta, o que é que a gente tem? A gente vai ter que a distância de f de x até f de y é menor ou igual por f ser, certo, contração vai ser menor ou igual a k vezes distância de x até y, tá? Essa distância é menor que delta, então isso aqui ficou menor que k vezes delta, sendo que k vezes delta é justamente o epsilon, tá? Então isso mostra que toda contração é uniformemente contínua. Isso vai ser importante no final da demonstração do teorema
de ponto fixo. Pronto, outra definição aqui é a definição justamente de ponto fixo, tá? Então, dizemos que x em x é um ponto fixo de uma função f de x em x, certo? Simplesmente se f de x for igual a o próprio x, né? F deixa o x, certo? É, ela deixa ele fixado. A imagem dele é igual a ele mesmo, tá? Então a gente quer demonstrar aqui o seguinte: se o x for um espaço métrico que seja completo, qualquer contração em x vai ter um único ponto fixo. Esse que é o teorema do ponto fixo de Banach. Tá? Então vamos lá, vamos enunciar esse teorema aqui. Teorema do ponto fixo de Banach. Vamos lá. Se M é um espaço métrico completo, é um espaço métrico completo, espaço métrico completo e f de m em m é uma contração, então f, então vamos lá, existe um único ponto fixo de f em m. Vamos para a demonstração. A parte da unicidade, ela é simples. Vamos demonstrar ela aqui inicialmente, tá? Então, como é que eu mostro que existe no máximo um ponto fixo? Vai ser o seguinte. Então, vamos supor que existem dois pontos fixos, tá? Então, suponha que x1 e x2 são elementos de M, certo? Que sejam pontos fixos da função f. Pronto. Com isso, a gente pode escrever o seguinte, ó, a distância, certo? Entre eles, a distância de x1 até x2 é igual à distância de f de x1, certo? Até f de x2. Por quê? Porque x1 é um ponto fixo, logo f de x1 é igual ao próprio x1. Mesma coisa para o x2. Usando o fato de que f ela é uma contração, né? Então a gente pode botar isso aqui como menor ou igual que k, né? Que é a constante da contração, vezes a distância entre x1, certo? E o x2. Pronto, vamos jogar esse termo aqui para o outro lado. E aí vai ficar aqui 1 menos o k, vezes a distância de x1 até x2, é menor ou igual a zero, certo? Sendo que o k está entre 0 e 1. Portanto, 1 menos k também está entre 0 e 1. Então, é positivo. Se isso aqui está dando menor ou igual a zero, só tem uma possibilidade. É que a distância de x1 até x2 seja zero, certo? Seja zero. Então, como D ela é uma métrica, né? Então, significa que x1 é igual a x2. Portanto, eu posso ter no máximo um certo ponto fixo para alguma contração. E repara que nessa parte, a completude de M não foi necessária, certo? Ou seja, não precisa que o espaço ele seja completo para demonstrar isso aqui. Qualquer contração tem no máximo um ponto fixo. Se o espaço em que a gente está falando for um espaço que seja completo, aí sim, aí vai ter exatamente um, tá? Então vamos lá, vamos provar agora a parte da existência. Aí vai dar mais um pouquinho de trabalho, mas nada de outro mundo. A gente já fez demonstrações aqui muito mais difíceis, certo, do que essa. Então, para começar, a gente vai ter que escolher, certo, arbitrariamente, algum elemento, certo, que vai ser o nosso ponto de partida aí em M, certo, certo, qualquer um.
E com isso a gente vai definir de maneira recursiva é, é, uma sequência xn em M da seguinte maneira, certo? Eu vou dizer que o xn é o f de xn menos 1, certo? Se n for maior ou igual a 1. Tá? Então, eu começo com esse ponto aqui escolhido aleatoriamente. Depois defino que o x1 vai ser o f desse, o x2 vai ser o f do x1, o x3 vai ser o f do x2 e assim por diante. Beleza? Meu objetivo aqui vai ser mostrar que xn é uma sequência de Cauchy. Esse é o objetivo inicial agora. Certo? Então, inicialmente, vamos observar o seguinte. Ó. Aqui é uma afirmação. É que a distância entre xn mais 1 e, os, e, 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 e o xn, ela é menor ou igual a k elevado a n vezes a distância entre o x1 e o x0. Para demonstrar isso aí, eu vou usar indução, certo? Se o n for igual a zero, é óbvio, né? Eu vou ter aqui a distância do x1 até o x0. Aqui eu vou ter k elevado a zero, que é 1, e aqui distância de x1 até x0. É claro que é menor ou igual, né? Já que é igual. E aí, então eu suponho que isso aqui é verdade e vou mostrar que vale também com o n mais 1 no lugar do n. Tá? Então, se eu fizer a distância de xn mais 2 até xn mais 1, certo? Lembra que o xn mais 2 é o f do xn mais 1, então eu tenho f de xn mais 1, f de xn, certo? Isso aqui fica menor ou igual a k vezes distância entre xn mais 1 e o xn. Agora eu uso a hipótese de indução. Eu sei que isso aqui vai ser menor ou igual a k elevado a n vezes a distância dos dois pontos iniciais. Então, isso aqui ficou menor ou igual a k elevado a n mais 1, distância entre x1 e o x0. Tá? Então, a minha afirmação aí segue por conta da indução, tá certo? Então, eu sei disso. Então, vamos mostrar que xn é uma sequência de Cauchy. Então, certo? Vamos fixar aí epsilon maior que zero, tá? E n maior do que m. Então, nesse caso, eu sei que a distância entre o xn e o xm, se eu saio aplicando a desigualdade triangular várias vezes aqui, isso aqui vai me dar menor ou igual a distância entre o xn e o xn menos 1, certo? Mais distância entre o xn menos 2, desculpa, xn menos 1 e o xn menos 2, mais assim por diante, até a gente chegar lá no final que vai ter distância entre o xm mais 1 e o certo? E, e o xm. Beleza? Agora, esse daqui é menor ou igual a k elevado a n menos 1 vezes distância entre os dois iniciais. Esse aqui é menor ou igual a k elevado a n menos 2 vezes a distância entre os dois iniciais. Mais e assim por diante, até esse aqui, que é menor ou igual a k elevado a m vezes a distância entre os dois iniciais. Então, isso aqui vai me dar o seguinte, ó, menor ou igual ao seguinte. K elevado a n menos 1 mais k elevado a n menos 2 mais reticências até k elevado a m, certo? Vezes distância entre x1 e o x0. Então, beleza, eu tenho que estimar isso daqui. Como k está entre 0 e 1, certo? Como k está entre 0 e 1, então a série, certo? Somatório de i igual a 1 até infinito de k elevado a i menos 1 é convergente. É uma série geométrica convergente. Portanto, a sua sequência das somas parciais vai ser convergente, certo? E por ser convergente, a sequência das somas parciais vai ser uma sequência de Cauchy, certo? Então, logo, Sn, a sequência das somas parciais, dada por somatório de i igual a 1 até n de k elevado a i menos 1, é
ela é convergente, logo é de Cauchy, certo? Com isso, eu sei, né, que existe um número natural n0, tal que se n for maior que m, que for maior ou igual a n0, então o módulo de Sn menos Sm fica tão pequeno quanto a gente quiser, certo? Então eu tenho que módulo de Sn menos Sm, que vai ser exatamente, é, seria exatamente é, o que aí, né? Bem, a gente teria somatório de I igual a m mais 1 até n de k elevado a i menos 1. Ou seja, isso aqui é exatamente aquele termo lá que a gente tinha. K elevado a n menos 1, mais k elevado a n menos 2, mais até o k elevado a m. Então, eu consigo fazer com que isso aí fique tão pequeno quanto eu quiser, vou botar menor do que epsilon sobre distância de x1 até o x0. Nesse caso, então, se n maior que m, ou maior ou igual a n0, certo? Temos que a distância entre o xn e o xm vai ser menor do que o quê, né? Ó, distância entre xn e xm vai ser menor ou igual do que isso aqui, tá? Que eu escolhi o n0 de forma que isso aqui seja menor do que epsilon sobre distância de x1 até x0, vezes distância de x1 até x0. Portanto, isso aqui fica menor do que epsilon, certo? Ou seja, xn é de Cauchy, em m agora, certo? É de Cauchy em m. Como m é um espaço métrico completo, certo? Completo. Agora que a completude entra, então eu sei que existe um x igual ao limite, quando n tende a infinito, da minha sequência, certo? Eu sei que esse cara está em m. Então eu tenho que mostrar agora que x é um ponto fixo da função f, certo? Então note que, ó, quem é que vai ser f de x? Aliás, vamos fazer assim. Eu sei que o x, certo? Eu sei que o x, ele é o limite de xn, né? Então ele também é o limite de xn mais 1, quando n tende a infinito. Sendo que xn mais 1 é exatamente o f do xn. Então eu fiquei com o limite quando n tende a infinito de f de xn. Por conta de f ser uma função que é uniformemente contínua, eu posso escrever isso aqui como f do limite de xn, quando n tende a infinito, tá? Mais o limite de xn aí é o x, então ficou f de x. Ou seja, f de x é igual a x, mostrando que existe algum ponto fixo para a função f, o que finaliza a demonstração desse teorema, desse importantíssimo teorema, certo? Então, a gente vai ver depois que é possível, em alguns casos, a gente perceber que alguma iterada de f, certo? Ou seja, f composta com f, certo? Composta com ela mesma, alguma quantidade de vezes, que é uma contração, certo? Nesse caso, também é possível demonstrar que a f tem apenas um, certo? Um único é, é, ponto fixo também. Vamos demonstrar isso agora. Então, corolário, para finalizar a aula de hoje, certo? Vamos supor que M, certo, seja M um espaço métrico completo, um espaço métrico completo, e f alguma função de m em m, tal que existe algum número natural k, tal que
A iterada de f elevado a k é uma contração. Beleza? Então, f tem um único... Peraí, deixa eu escrever isso aqui direito. Então, f, certo? F possui um único ponto fixo. Então, f possui um único ponto fixo. Então, que fk, né, que é a iterada, tem um único ponto fixo, isso aí decorre do teorema do ponto fixo que a gente acabou de demonstrar. Eu quero mostrar que f tem apenas um, certo? Também tem exatamente um. Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Então, pelo, pelo teorema anterior, certo? Fk tem um único ponto fixo, x0, por exemplo, que está em M. Agora eu tenho que mostrar que f tem um único ponto fixo. Vamos mostrar que x0 também é ponto fixo da f. Primeiramente, observa o seguinte, ó, certo? Se x em M ele é um ponto fixo de f, tá? Então, obviamente, x também é ponto fixo de f k, né? Obviamente, porque eu estou fazendo as iteradas de f. Então, se é, por exemplo, a f2 é f composta com f. Então, se f de x é x, f composta com f de x vai ser f de x, que é x, certo também. Ou seja, a f não pode ter mais pontos fixos do que fk. Beleza? Que aqui isso mostra que f tem no máximo 1, certo? Por quê? Porque fk tem exatamente 1. Então, se f tiver algum, só pode ter 1, certo? Então, a unicidade está demonstrada, certo? Então, f tem no máximo um ponto fixo. E por que que tem exatamente um no caso? Por que que tem por que que tem algum? Então, além disso, note o seguinte, eu sei que quem é que seria f k de f de x0, tá? Então isso aqui é fk composto com f de x0, né? Então isso aqui vai ser f k mais 1 de x0. Isso aqui também é a mesma coisa que f aplicado a fk de x0. Mas fk de x0, bem, x0 é um ponto fixo de fk da iterada. Então fk de x0 é x0. Tá? Isso aqui deu o que então? Fk de x0 é x0, portanto ficou f de x0. O que é que isso quer dizer? Ó, fk de f de x0 deu f de x0, ou seja, f de x0 é ponto fixo de fk. Mas, opa, fk tem um único, certo? Só tem um ponto fixo, por conta do teorema de Banach que a gente demonstrou ainda agora. E esse ponto fixo é justamente quem? É o x0. Portanto, f de x0 é igual ao x0, ou seja, x0 é ponto fixo também de f, certo? Finaliza a demonstração. Primeiro a gente mostrou que se existisse só teria um nessa parte aqui, porque se eu tiver algum ponto fixo de f, tem que ser ponto fixo também da nossa iterada. Depois a gente mostrou que f de x0 também é ponto fixo da nossa iterada. Como a iterada só tem um, que é o x0, então f de x0 tem que ser x0. Então x0 é um ponto fixo de f. Tá? Então existe algum e é único. Certo? A gente vai usar, certo, esse corolário na demonstração do teorema de existência e unicidade para equações diferenciais ordinárias na nossa próxima aula. Então espero que vocês tenham gostado. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo.